Existe uma ideia silenciosa que muitas pessoas carregam ao entrar em um novo ano. A ideia de que, de alguma forma, as coisas vão se ajeitar sozinhas, que Deus vai agir, que o tempo vai resolver, que as respostas vão aparecer no meio do caminho. Mas Napoleon Hill observou algo que confronta diretamente essa crença confortável. Deus não age no improviso. Nada do que prospera surge do caos. Nada do que cresce se sustenta sem estrutura. E nada do que é verdadeiramente grande acontece sem decisão. A maioria das pessoas ora por mudança, mas vive em improviso. Improvisa rotina, improvisa escolhas, improvisa prioridades e depois se pergunta por que o ano termina igual ao anterior. Hill dizia que o universo responde à clareza, não à confusão, à decisão, não à hesitação, à preparação, não ao acaso. Talvez você já tenha sentido isso, momentos em que parecia que tudo estava alinhado, fluindo, se encaixando, e outros em que, por mais esforço que houvesse, nada avançava. A diferença nunca esteve na fé. Esteve na decisão sustentada. Deus não age quando a pessoa está apenas desejando. Age quando ela está preparada. E preparação não é ansiedade, não é pressa, não é fazer tudo ao mesmo tempo. Preparação é direção. Quando você decide com clareza, algo muda internamente. A mente se organiza, a energia se concentra, o ruído diminui, mas enquanto você vive no improviso, a mente entra em conflito, e conflito interno bloqueia a ação externa. Muitas pessoas acreditam que estão esperando um sinal divino, mas Hill observou que, na maioria das vezes, o sinal já foi dado. O que falta é a decisão. Deus não substitui a sua responsabilidade, Ele coopera com ela. Enquanto você vive adiando, testando, negociando consigo mesmo, a vida fica suspensa. Nada desmorona de vez, mas nada se constrói de verdade. E é exatamente assim que muitos entram em um novo ano. Sem direção definida, sem decisão firme, sem estrutura. Querem mudança, mas mantêm o improviso como estilo de vida. Antes de continuarmos, se essa reflexão já começa a fazer sentido para você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a pessoas que estão cansadas de viver no improviso e querem construir um ano com propósito e direção. Agora segue comigo. Porque existe uma decisão específica observada por Napoleon Hill em praticamente todas as pessoas que prosperaram, que muda completamente a forma como o ano se desenvolve. E enquanto essa decisão não é tomada, nenhuma oração, nenhum planejamento solto e nenhuma boa intenção é suficiente. É sobre isso que precisamos falar agora. Napoleon Hill deixou claro que improviso não é falta de talento, é falta de decisão estruturada. Muitas pessoas confundem improviso com flexibilidade, mas são coisas opostas. Flexibilidade existe quando há direção. Improviso existe quando não há compromisso. Quem vive improvisando reage ao dia, reage ao humor, reage às circunstâncias. E quem reage o tempo todo nunca constrói algo sólido. Hill observou que pessoas bem-sucedidas não vivem apagando incêndios. Elas vivem segundo decisões previamente tomadas. Elas não acordam todos os dias perguntando o que vão fazer da vida. Elas já decidiram quem precisam ser para sustentar o que desejam. Enquanto isso, a maioria vive em modo experimental, testando rotinas, testando caminhos, testando versões de si mesma. Nada se sustenta porque nada é assumido por tempo suficiente. E aqui está o ponto espiritual que poucos aceitam. Deus não se manifesta no estado de tentativa. Tentativa gera instabilidade. Instabilidade gera ruído. E onde há ruído, não há direção. Hill dizia que a mente humana precisa de um centro fixo para operar com clareza. Sem esse centro, a energia se dispersa. É por isso que tanta gente se sente cansada sem ter feito quase nada.
A energia foi gasta decidindo, não executando. A pessoa passa o dia inteiro pensando no que deveria fazer, negociando consigo mesma, revendo escolhas, e no fim do dia sente que nada avançou. Isso não é falta de disciplina, é excesso de improviso. Quando você improvisa demais, a mente entra em estado de alerta constante. E nesse estado, ela não cria, apenas reage. A vida começa a parecer pesada, as decisões ficam difíceis, tudo exige esforço exagerado. E então a pessoa começa a orar por alívio, por respostas, por clareza. Mas Hill observou algo direto. A clareza não vem antes da decisão, ela vem depois. Enquanto você espera sentir certeza absoluta, nada se move. Enquanto você espera o momento ideal, o ano passa. Deus não age enquanto a pessoa vive dizendo, vamos ver. Ele age quando a pessoa diz, é isso, e sustenta. Sustentar uma decisão não significa não errar. Significa não abandonar ao primeiro desconforto. Improviso é abandonar cedo demais. E enquanto você vive abandonando, a vida não se compromete com você, porque compromisso atrai compromisso. Talvez você esteja entrando nesse novo ano exatamente assim, com boas intenções, mas sem decisões firmes, com fé, mas sem estrutura, com desejo de mudança, mas sem constância. Se esse é o caso, não é castigo, é apenas consequência. E a boa notícia é que consequência pode ser revertida. Mas para isso, precisamos falar sobre a decisão específica que transforma improviso em direção e que, segundo Napoleon Hill, muda completamente a forma como Deus coopera com a sua vida. Existe uma decisão que separa definitivamente quem vive no improviso de quem começa a construir com propósito. E ela não tem a ver com dinheiro, talento ou oportunidade. Napoleon Hill chamou essa decisão de propósito definido. Não é uma ideia vaga, não é um desejo genérico. É uma decisão clara, assumida internamente, que passa a organizar todas as outras escolhas. Enquanto essa decisão não existe, a pessoa vive fragmentada. Um dia quer uma coisa, no outro quer outra. Muda de foco conforme o humor, o medo ou a pressão externa. E essa fragmentação impede qualquer cooperação divina. Deus não age onde não há direção, porque não há onde sustentar o que vem. Hill observou que todas as pessoas que prosperaram espiritualmente e materialmente tinham algo em comum. Elas sabiam para onde estavam indo, mesmo sem saber exatamente como tudo aconteceria. Elas decidiram antes de ver e sustentaram a decisão enquanto o caminho se revelava. Já quem vive no improviso quer ver para depois decidir, quer garantias antes de se comprometer, quer sinais constantes para não assumir risco emocional. Mas fé não funciona assim. Deus coopera com quem decide primeiro. Enquanto você não define com clareza o que vai sustentar, o universo não tem como responder, porque tudo ainda está em aberto. É como tentar construir algo sem escolher o terreno. E aqui está o ponto que incomoda. Muita gente diz que não decide porque tem medo de errar. Mas Hill foi direto ao afirmar que não decidir é o maior erro. Quem não decide, entrega o próprio ano ao acaso, a influência dos outros, a pressão das circunstâncias, e depois chama isso de plano de Deus. Mas Deus não governa o acaso, Ele governa a ordem. A decisão que muda o ano não é perfeita, ela é assumida, ela cria um eixo interno. E esse eixo começa a organizar tempo, energia e prioridades. Talvez você esteja esperando se sentir pronto, mas Hill observou que prontidão vem depois da decisão, não antes. Se você continuar esperando clareza absoluta, 2026 vai passar como tantos outros anos, com movimento aparente, mas sem construção real. E se esse ponto está claro para você agora, escreve aqui nos comentários. Eu escolho decidir com clareza e sustentar. Essa frase não é simbólica para fora, ela é um marco interno. A mente responde quando existe posicionamento. E quando esse posicionamento acontece,
algo começa a mudar. Não de forma mística, mas estrutural. No próximo passo, precisamos falar sobre por que tantas pessoas decidem, mas não sustentam, e como o improviso retorna disfarçado de cansaço, dúvida ou excesso de informação. É aí que muitos perdem o ano inteiro. Napoleon Hill observou que decidir é apenas o primeiro passo. O que realmente separa quem constrói de quem retorna ao improviso é a capacidade de sustentar a decisão quando o entusiasmo desaparece. E ele desaparece. Sempre. Muitas pessoas acreditam que algo está errado quando a motivação cai. Mas Hill era claro, a motivação não é feita para durar. Ela serve para iniciar, não para sustentar. O problema começa quando a pessoa confunde decisão com emoção. No dia em que decide, ela se sente forte, confiante, alinhada. Mas quando o dia comum chega, sem inspiração, sem sinal, sem resultado visível, o improviso tenta voltar. Ele volta disfarçado de cansaço, de excesso de informação, de talvez eu precise repensar, de vou dar um tempo para organizar melhor. E aos poucos, a decisão perde força. Hill chamava isso de retirada silenciosa do compromisso. A pessoa não desiste oficialmente, ela apenas para de sustentar. Continua falando do que quer, mas começa a agir como antes, e é nesse ponto que Deus deixa de cooperar, não como punição, mas como princípio, porque cooperação divina exige constância humana. Enquanto você sustenta a decisão, mesmo sem ver resultado imediato, algo invisível está sendo organizado. A mente se ajusta, as oportunidades começam a se alinhar, as pessoas certas aparecem, mas quando você oscila, o fluxo se interrompe. Não porque você perdeu merecimento, mas porque perdeu direção. Improviso não volta como causa explícito. Ele volta como justificativa plausível. Agora não é o melhor momento. Preciso de mais clareza. Talvez eu esteja exagerando. E assim, o ano começa a ser consumido por revisões internas intermináveis. Hill dizia que a mente precisa de continuidade para produzir resultados. Sem continuidade, toda a energia é gasta em recomeços. É por isso que tanta gente vive recomeçando. Novos planos, novas rotinas, novas promessas, mas sem construção real. A vida não responde a começos frequentes, ela responde à permanência. Deus não age no improviso porque o improviso não cria base, e sem base, nada se sustenta. Talvez você esteja reconhecendo esse padrão em si mesmo agora, a sensação de que já decidiu antes, mas não conseguiu manter. Isso não significa fraqueza. Significa que ninguém te ensinou a sustentar uma decisão sem depender de emoção. E é exatamente isso que precisamos consolidar agora, porque existe uma forma prática, observada por Napoleon Hill em pessoas extremamente bem-sucedidas, de blindar a decisão contra o improviso, mesmo nos dias difíceis. Quando essa estrutura é criada, o ano deixa de ser frágil e passa a ser construído. É isso que vamos aprofundar agora. Napoleon Hill observou que pessoas que sustentam decisões ao longo do tempo fazem algo muito específico. Elas reduzem o número de escolhas diárias. Isso pode parecer simples, mas é profundamente espiritual e estratégico. Quando você decide antecipadamente como vai agir em determinadas áreas da vida, elimina espaço para negociação interna. E onde não há negociação, o improviso não entra. A maioria das pessoas se desgasta não pelo excesso de trabalho, mas pelo excesso de microdecisões. Decidir se vai agir, decidir se vai continuar, decidir se vai desistir, decidir se vale a pena. Esse desgaste não é físico, é mental. Hill dizia que a mente cansada volta ao padrão mais confortável, e o padrão mais confortável quase sempre é o improviso. Por isso, quem sustenta decisões cria estruturas simples, horários definidos, compromissos claros, acordos internos que não são renegociados todos os dias.
Não porque são rígidos, mas porque entenderam que disciplina liberta a mente. Quando você elimina a dúvida recorrente, a energia se direciona para a execução. E quando a execução se mantém, o fluxo começa a se formar. Deus coopera com constância, não com intensidade passageira, não com promessas emocionadas, mas com passos firmes e repetidos. Talvez você ache que isso é apenas organização prática. Mas Hill enxergava isso como um princípio espiritual profundo. O divino se manifesta onde existe ordem sustentada. Onde tudo é decidido no impulso, não há espaço para construção. Onde tudo é renegociado, não há base. Blindar a decisão significa parar de perguntar todos os dias se você ainda acredita nela. Você já decidiu. A pergunta agora é outra. Como eu ajo hoje de forma coerente com o que decidi? Essa mudança de pergunta muda tudo. Ela tira o foco da emoção e coloca o foco na responsabilidade. E responsabilidade é o terreno onde Deus age. Quando você vive assim, algo interessante acontece. As distrações perdem força, as dúvidas diminuem, as oportunidades começam a fazer mais sentido. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de se dividir. E agora que entendemos como blindar a decisão, precisamos avançar para um ponto crucial. O que acontece quando você começa a viver dessa forma por tempo suficiente? Porque os efeitos não são apenas externos, eles são internos, silenciosos e profundos. É aí que o improviso perde definitivamente o poder. Quando você sustenta uma decisão por tempo suficiente, algo começa a mudar antes mesmo de qualquer resultado externo aparecer. A mudança acontece dentro. Napoleon Hill observou que a mente entra em um estado diferente quando percebe que você não vai recuar ao primeiro desconforto. Ela para de resistir, para de sabotar e começa a cooperar. Enquanto você improvisa, a mente permanece em alerta, sempre pronta para escapar, sempre esperando uma nova justificativa. Mas quando a decisão é sustentada, a mente entende que o caminho não será renegociado e então ela se ajusta. O ruído diminui, a ansiedade perde força, a sensação de estar perdido começa a desaparecer. Esse é um ponto espiritual importante. Quando a mente entra em ordem, a fé deixa de ser esforço e passa a ser estado. Você não precisa se convencer o tempo todo. Você simplesmente age. Hill dizia que pessoas que vivem assim parecem ter sorte, mas o que elas têm é coerência sustentada. O improviso cria picos emocionais. A decisão sustentada cria estabilidade. E estabilidade é o ambiente onde Deus age com mais clareza. Quando você vive em improviso, suas orações são confusas. Um dia pedem uma coisa, no outro pedem o oposto. A mente envia sinais contraditórios. Mas quando existe decisão clara, até a oração muda. Ela deixa de ser pedido desesperado e passa a ser alinhamento silencioso. Você começa a perceber sinais com mais clareza. As oportunidades fazem mais sentido. As escolhas ficam mais simples. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de se dividir. E esse é um efeito que poucas pessoas associam à espiritualidade. Deus age com mais força onde há constância. Não é que ele esteja distante antes, é que o improviso cria interferência. Quando você remove a interferência, a direção aparece. Talvez você esteja esperando grandes mudanças externas, mas Hill ensinava que as maiores mudanças começam como ajustes internos, quase invisíveis. Você acorda mais claro, decide mais rápido, duvida menos. E quando você percebe, o ano começou a se organizar. Mas agora chegamos a um ponto decisivo. Porque sustentar uma decisão também exige enfrentar algo que muita gente evita: o medo de assumir plenamente a própria responsabilidade. É exatamente aqui que muitos recuam, mesmo depois de terem começado bem. Perfeito. Segue o fechamento final do roteiro, com posicionamento interno definitivo, CTA de comentário, equivalente à parte 7,
E CTA final de like, paz, inscrição, mantendo fluidez total. Tom Napoleon Hill e pronto para a narração. Chega um momento em que sustentar uma decisão deixa de ser apenas disciplina e se torna responsabilidade espiritual. É aqui que muita gente recua. Napoleon Hill observou que assumir uma decisão por completo significa parar de atribuir o próprio resultado a fatores externos. Parar de culpar o tempo. Parar de culpar as circunstâncias. Parar de esperar que algo fora faça por você o que é sua responsabilidade. Enquanto existe improviso, existe uma saída de emergência emocional. Se não der certo, eu tento outra coisa. Vamos ver no que dá. Mas quando a decisão é assumida de verdade, essa saída desaparece. E isso assusta. Porque agora, se der certo, foi você que sustentou. E se não der, também foi você que precisará ajustar. Esse nível de responsabilidade é exatamente o ponto onde Deus começa a cooperar com mais força. Não porque você se tornou perfeito, mas porque se tornou íntegro. Hill dizia que o universo responde à integridade, à pessoa que decide e permanece, à pessoa que honra o que escolheu, mesmo quando ninguém está olhando. Deus não age no improviso porque o improviso tenta terceirizar o compromisso. A decisão assumida faz o oposto. Ela chama o indivíduo para o centro da própria vida, e é nesse centro que o espiritual se manifesta com clareza. Se você entra em um novo ano, ainda mantendo rotas de fuga internas, o ano oscila. Avança um pouco, regride outro pouco, e termina sem construção real. Mas quando você fecha essas rotas, algo muda profundamente. A mente se alinha, a fé se estabiliza, o tempo começa a trabalhar a seu favor. Não porque tudo fica fácil, mas porque você parou de se dividir. Se esse ponto está claro para você agora, escreve aqui nos comentários. Eu decido sair do improviso e sustentar o que escolhi. Essa frase não é para provar nada a ninguém. Ela é um marco interno. A mente responde quando há decisão clara e assumida. E agora, para fechar tudo o que foi dito, guarda isso com você. Deus não age no improviso. Ele age onde existe decisão, constância e responsabilidade. A decisão que muda o seu ano não é mística, ela é prática. É a decisão de parar de negociar com aquilo que você já sabe que precisa sustentar. Quando você faz isso, o ano deixa de ser algo que simplesmente acontece com você e passa a ser algo que você constrói, dia após dia, escolha após escolha. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar isso com mais clareza, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso fortalece esse espaço e permite que mais pessoas saiam do improviso e comecem a viver com direção, propósito e responsabilidade. Lembre-se, fé sem decisão vira espera. Decisão sem constância vira improviso. Mas quando fé, decisão e constância caminham juntas, Deus coopera. E quando Ele coopera, o ano não apenas muda, ele se transforma.